Alguma dúvida, muitas delas vocês já conseguem ver aí na própria gravação. Apareceu aí para vocês já, né? Bom, esse aqui é o modelo, então, de registro de frequência que a gente está usando. Simulando aí o que a gente faria no livro ponto, que é aquele método que a gente viu de registro de frequência físico e manual, né? Onde o funcionário chega ali, encontra no livro onde que está registrado ali o nome dele e diariamente ele vai registrar a entrada, a saída para o almoço, depois a hora que ele volta do almoço e a saída no final do expediente, tá? Nesse caso aqui, a gente já tem o registro desse funcionário em questão, o Juvencio. É o registro do mês de março dele. Então, ou seja, esse funcionário já trabalhou esse mês aqui de março e a gente tem esses registros aqui dos horários que ele entrou e dos horários que ele saiu, tá? E aí, nós temos que saber quantas horas que a gente vai registrar aqui nesse primeiro campo. O total de horas são as horas que ele trabalhou nesse dia. Dia 2 do 3, aqui, segunda-feira, quantas horas ele trabalhou? A gente vai ter que descobrir aqui, de acordo com esses valores. Lembrando que eu mostrei também, tem um vídeo gravado lá, que como que vocês poderiam fazer isso aqui no Excel. Pode fazer também, não tem problema. Eu vou aceitar essa atividade vocês fazendo no Excel também. Se quiser fazer no caderno, eu falei, caderno, ou no próprio Word também, não tem problema, do jeito que vocês for melhor para vocês aí. O importante é o resultado aqui. Então, aqui a gente vai calcular dia a dia o total de horas que ele trabalhou. Quantidade de horas normais. Se ele é um funcionário que trabalha 220 horas, ó, a gente tem que acostumar já a procurar as informações aqui. Então, geralmente no enunciado tem informações. Aqui está falando que ele trabalha 220 horas no horário normal dele por mês. Então, de acordo com o que a gente já viu, se ele trabalha 220 horas, a gente já sabe que o horário normal dele aqui vai ser 8 horas. 8 horas por dia, não 9. 8 horas por dia. De segunda a sexta. E no sábado, ele vai trabalhar 4 horas. Então, a gente já viu isso aqui, que 220 horas por mês equivale a 8 horas por dia e 4 horas no sábado, salvo se esse funcionário vai ter alguma compensação de horas. A gente já viu também a questão da compensação de horas, que é onde o funcionário vai trabalhar algumas horas ou alguns minutos a mais por dia para pagar algum outro dia. Mas como o exercício só está trazendo que ele trabalha 220 horas, à primeira vista é isso aqui. Ele trabalha 8 horas por dia e 4 horas no sábado, né? Se ele tivesse alguma compensação, o exercício já ia comentar. Mas como não traz nada, a gente já tem essa ideia. Ou seja, o horário normal, vocês vão preencher essa tabela inteira assim. Segunda a sexta, 8 horas. E no sábado, 4 horas. Domingo ele não trabalha, né? Que é o dia de descanso semanal dele. Ok? E as horas extras correspondem ao quê? Ao tempo que ele trabalhar além dessas 8 horas. Se ele trabalha 8 horas por dia e esse tempo é o tempo normal de trabalho dele, as horas extras são aquelas horas que ele trabalha a mais do que 8 horas por dia. Tá? Aqui, por exemplo, ele trabalhou de 7h05 às 11h10. Né?
aqui no início aqui, vamos pegar essa primeira linha. 7h05 às 11h10. Então, ele trabalhou antes do almoço 4 horas e 5 minutos. Ok? 4 horas e 5 minutos. Aí, depois do almoço, ele entrou meio-dia e 15 e saiu 5h45. Ou seja, 5 horas e 30 minutos ele trabalhou depois do almoço. Ok? 5 horas e meia. Então, se a gente somar os dois períodos aqui, 4 horas e 5 minutos que ele trabalhou antes do almoço, mais 5 horas e meia que ele trabalhou depois do almoço, a gente tem um total de 9 horas e 35 minutos. 9 horas e 35 minutos é o total de horas que ele trabalhou nesse dia. Ok? 9 horas e 35. Ou seja, se ele trabalhou 9 horas e 35 minutos e o horário normal dele eram 8 horas, nesse dia aqui ele fez 1 hora e 35 minutos de hora extra. Ok? E aí a gente vai fazendo assim, linha por linha. Tá? Linha por linha a gente vai vendo aqui quantas horas. Lembrando que no sábado ele trabalha 4 horas. Então, só vai ser hora extra se passar de 4 horas já, né? Não precisa ser 8 horas. Sempre o que exceder o horário normal. Então, ele tem ali, se for o caso, de ter as horas extras. E a gente vai preenchendo a tabela inteira aqui, ó. E no final, tá pedindo o total de horas trabalhadas no mês. Total de horas trabalhadas no mês vai ser a soma dessa coluna azul aqui, ó. Porque ali em cima está o quê? Ó? Total de horas. Então, o total de horas que ele trabalhou no mês é o que ele efetivamente trabalhou. Então, a gente vai somar essa coluna. A gente vai somar essas horas que estão nessa coluna. O total dessa coluna vai responder essa pergunta aqui. Uma coluna rosa aqui, ó. Horas extras. A gente vai somar todas as horas extras dele. E aí teremos o total de horas extras desse funcionário. E essas faltas a descontar aqui? Aí a gente tem que olhar aqui no nosso... nesse registro de frequência, vamos ver se ele tem falta aqui. Aqui, ó, nesse dia 12, por exemplo, ele tem uma falta, não tem? Não tem horário registrado. Quando não tem nenhum horário registrado, isso quer dizer que o funcionário não foi trabalhar. Ou seja, dia 12/3 ele faltou. Então, a gente já anota lá em algum lugar que dia 12/3 ele teve uma falta. Vamos ver se tem mais alguma. E dia 30/3 ele teve uma falta também. Então, ó, esse funcionário, no caso, teve 2 faltas aqui nesse mês, certo? Mas temos mais uma informação aqui no enunciado, né? Ó, calcule o total de hora extra do funcionário, ele trabalhou no mês de março, tal. Considerando os horários marcados no livro ponto. A jornada era 220 horas por mês e o funcionário apresentou um atestado médico para o dia 30/3/2018. Ou seja, dia 30/3, a gente viu depois lá no registro dele que ele apresentou um atestado médico. Então, dia 30/3 não vai ter desconto para ele. Tá, ó. Nesse dia aqui, a gente vai colocar como justificado. Ok? Dia 30, na próxima, aliás. Dia 30/3, não foi falta. Não vai descontar nada dele por esse dia aqui, porque ele justificou a falta. Vocês lembram que quando a gente viu lá, uma das justificativas para a falta era o atestado médico, né? É o caso do funcionário estar doente, ele foi no médico e o médico deu ali 1 ou 2, talvez. Nesse caso dele foi só um dia, né? Mas poderiam ser mais dias também. E quando a falta é justificada, não descontamos nada dele. Ele recebe como se ele tivesse trabalhado esse dia. Tá? Mas o dia 12/3, ele vai ter um desconto. Então, aqui eu já respondi para vocês que as faltas a descontar seriam uma falta. Tá? Quem ainda não respondeu, ganhou essa uma aqui. Mas é bom que vocês já
vão saber responder nas próximas aí que a gente vai ter. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida desse exercício aqui? Tudo bem aí? Vamos falando aí. Enquanto isso, eu vou compartilhar o outro aqui com vocês agora. Vou ter que tirar esse compartilhamento e compartilhar o outro. O outro que a gente vai ver aqui daí, pessoal, é o do de garantia. Eu não consigo pegar de qualquer. Apareceu para vocês já aí, né? Fundo de garantia foi o que a gente viu na nossa última aula. A gente viu aqui alguns aspectos do fundo de garantia, né? Onde que surgiu a legislação pertinente, algumas situações que a gente pode movimentar essa conta. Então, isso aqui, né, está na gravação da aula desse assunto aqui de semana passada. A gente viu também algumas situações de justa causa, que a gente está falando sobre esse termo aí faz um tempo já, né? E eu não tinha trazido ainda para vocês o conteúdo. Então, está aqui também alguns exemplos de demissão por justa causa, tá? Para fazer mais sentido para vocês aquela questão de justa causa aí, sem justa causa que a gente tem comentado tanto. E a gente falou também sobre a folha de pagamento, a obrigatoriedade da folha de pagamento, a legislação que traz aqui como que deve ser a folha de pagamento e as condições que têm que ser obedecidas, né? Vimos aqui também quais que são os itens que compõem a folha de pagamento, ou seja, quando o funcionário olhar ali o demonstrativo de pagamento dele, ele vai ter todas essas informações aqui. Vencimentos, já lembra, então, a gente falou na última aula, mas vamos relembrar. Sempre ali onde vocês têm que preencher na folha de pagamento, né, no demonstrativo de pagamento do funcionário, onde está esse termo aqui, vencimentos, é tudo que o funcionário recebe, tá? Ou seja, aqui alguns exemplos. Se ele recebeu adiantamento salarial, salário que está lá no contrato, que é o salário base, que a gente tem chamado de salário base também, é um dos termos, né? A DSR vai constar na folha de pagamento. Os adicionais, que são os que a gente tem calculado aí, ó, hora extra, DSR, DSR de hora extra, né? Adicional, noturno, insalubridade, periculosidade, enfim, todos os adicionais vão constar também como vencimentos, gratificações, prêmios adicionais, o salário família, que a gente tem visto também, é um valor que o governo repassa para os funcionários que têm um salário até um determinado limite, né, que a gente já tem lá, esses limites lá no outro exercício também, mas esse funcionário que ganha até os 1.425, ele vai receber um valorzinho ali de 40 e poucos reais por filho, então é o salário família, também vai constar como vencimento. 13º salário, enfim, tudo que o funcionário ganha, lembrem disso, que é tudo que o funcionário vai receber, ele tem direito de receber, é vencimento. E tudo que ele vai ter como desconto ali, vai entrar na parte dos descontos. Também são itens que a gente já viu, né? Nas nossas aulas aí, que a gente vai juntar agora todas essas informações que a gente aprendeu para montar essa folha de pagamento. Então, dentre os descontos, a gente tem o INSS, o Imposto de Renda, algum adiantamento salarial, aquele famoso vale, né, quando a gente paga ali para o funcionário antes, vai entrar como desconto na última folha dele. Aliás, né, no demonstrativo de pagamento dele. Faltas e atrasos, as DSRs que a gente desconta também por causa de falta injustificada,
alguma contribuição sindical. Então, tudo isso aqui a gente já viu, né? Vale transporte, empréstimos, desde que obedeçam, né, aqueles critérios de desconto também, com autorização do funcionário, e outros descontos aí autorizados, que a gente viu lá também, o seguro de vida, a refeição, e alguns outros, onde a gente precisa preencher aquela autorização do funcionário para descontar. E chegamos, então, no modelo. Esse modelo que eu passei para vocês, modelo bem básico, né? Mas aqui, através dele, vocês já vão conseguir identificar esses itens aqui em qualquer folha de pagamento que vocês pegarem, tá? Então, aqui, geralmente, temos a identificação da empresa, tá, no início, e a identificação do funcionário, nessa primeira parte, tá? O mês de referência é o mês que o funcionário trabalhou, tá? Então, sempre lembrem disso, que esse mês que está constando no LERIT é o mês de referência, que é chamado, tá? O mês de referência é o quê? O mês que você está tomando como base para calcular o salário desse funcionário. Então, no exemplo do nosso funcionário ali, se a gente fosse pegar a folha de pagamento do funcionário aqui, Juvencio, que é do exercício 13, por exemplo, ele trabalhou em março de 2018. Então, o mês de referência dele aqui seria mês 3 de 2018, tá? Que é o mês que ele trabalhou. E aí, ele vai receber isso no mês 4. Sempre é um mês, até o 5º dia útil do mês subsequente ao que ele trabalhou. Ou seja, é até o 5º dia útil do próximo mês ao que ele trabalhou, tá? Na descrição, a gente vai colocar o que é o item, né? Então, aqui a gente vai pegar por linhas, ó. Na descrição, salário base. Qual que é a referência? É mês? É horas? Tá? É percentual? Então, a gente vai colocar alguma referência aqui. E a gente vai descrever aqui o valor, se ele for vencimentos, for um vencimento, a gente vai colocar na coluna aqui de vencimento. Se for um desconto, a gente vai colocar na coluna de descontos, tá? Aqui em seguida, a gente tem o total de vencimentos, total de descontos, ou seja, a soma dos vencimentos a gente vai colocar o valor aqui, a soma do desconto a gente vai colocar o valor aqui. E aqui a gente tem o líquido a receber, ou seja, é o valor que o funcionário, a gente chamou também de salário líquido, né? É o valor que o funcionário vai receber lá na conta dele no 5º dia útil. Tá? É esse valor que a empresa vai depositar para o funcionário. Ok? E aqui embaixo a gente tem destacado algumas informações que é para que o funcionário, né, por questão de transparência, obrigatoriedade também, ele precisa informar o funcionário desses itens aqui. Aqui nós temos o salário base, que aí a gente só vai copiar o valor que a gente colocou ali em cima. É o salário do contrato do funcionário, né? Salário contribuição. O que é o salário contribuição? É o valor que a gente chegou para calcular o imposto de INSS dele, tá? Então, o salário de contribuição é aquele valor que a gente chegou na nossa conta lá do salário do funcionário para calcular o INSS dele, tá? E o que seria isso? A gente vai somar o salário dele, os adicionais que ele ganhou, todos os adicionais, e vai descontar as faltas, tá? Feito isso, esse valor é o valor do salário de contribuição, ok? A base de cálculo para o FGTS, que é o próximo aqui, ó, percebo que está igual. Por quê? Porque é a mesma base. Então, quando você chegou no salário de contribuição, você também chegou no valor de base de cálculo para o fundo de garantia, tá? Então, aqui a gente só vai colocar o valor. Esse item aqui, que é uma novidade para nós, mas ele é bem simples, por isso que eu já até deixei ele mais para o momento da gente preencher a folha de pagamento mesmo, que é o FGTS. O FGTS sempre será 8% do valor aqui de salário para cálculo do FGTS.
Tá? Ou seja, aqui é só você calcular 8% de 1.341,5. Beleza? E temos o salário base de cálculo para o imposto de renda. Lembram que quando a gente está calculando a folha de pagamento, a gente calcula, soma ali, né, todos os vencimentos, salário base, hora extra, adicional noturno, reflexo na DSR, e aí a gente tira, né, subtrai as faltas, né, aquele valor da falta do funcionário, e aí a gente chegou no salário de contribuição, que é a base de cálculo para o INSS. Beleza. Aí a gente calcula o INSS. Tá? Eu já vou relembrar com vocês na conta ali, encher uma folha de pagamento juntos aqui, e aí caso vocês tenham mais alguma dúvida, a gente já vai conversando também. Calculamos o INSS. No caso desse funcionário aqui, ó, o INSS dele foi 108. Né? Descontamos o INSS, a gente chegou em qual valor aqui? Ó? Nesse caso do funcionário aqui, a gente chegou nesse valor de 1.233. Né? Esse valor de 1.233 seria a base de cálculo para o imposto de renda. Mas como não é um valor que seja tributável pelo imposto de renda, né, que a gente viu lá naquela nossa tabela também, que o imposto de renda é cobrado a partir de R$ 1.903. Então, se ele não ganhou, não chegou nesse valor de 1.903, somando os vencimentos, descontando as faltas e descontando o INSS, essa que é a diferença, né? Salário e contribuição é antes do INSS. Salário base de imposto de renda já é descontando o valor do INSS. Se ele não chegou no valor de 1.903, então a gente nem precisa preencher essa base de cálculo do imposto de renda. Tá? E aí a gente tem preenchida a folha de pagamento desse funcionário. Ok? Dúvidas, pessoal? Tranquilo até aí? Vou continuar aqui, então. Professor, Oi, pode falar. você falou que é para fazer com aqueles valores que a gente fez lá, né? Isso. Mas daí é com cada um daqueles nomes lá? Cada um deles. Tá. Nós vamos fazer 10 folhas de pagamento. Tá bom? Eu vou fazer com vocês aqui a primeira. Se vocês puderem pegar o exercício lá para vocês irem acompanhando, porque eu só eu estou no Word aqui, então eu não consigo compartilhar duas telas ao mesmo tempo. Tem que descompartilhar, depois compartilhar outra. Mas vocês já podem acompanhar no exercício que vocês têm aí. É a atividade 9 de técnicas procedimentais, tá? Não é de rotinas, tá? Aquela de técnicas onde vocês calcularam o salário de 10 funcionários ali. Lembra que vocês fizeram todo o cálculo. É igual que vocês estão fazendo no 10, né? Mas é o exercício 9 que a gente vai usar aqui. O primeiro funcionário lá era o Climênio. Então, naquele exercício lá mesmo, a gente não tem informação de qual que era a empresa. Então, aqui, ó, na folha de pagamento, tem aqui, ó, empresa, endereço, CNPJ, a gente não tem. Deixa em branco. Informação que a gente não tem agora, deixa em branco, tá? Temos o nome do funcionário e o mês, que foi abril de 2020. Então, aqui a gente já sabe que é o mês de referência aqui é o 04/2020. E o nome do funcionário é o Climênio. É a única informação que a gente vai colocar aqui no cabeçalho, porque a gente não tem mais informações sobre o funcionário ou sobre a empresa. Ok? Aí está falando que ele tem um salário base de R$ 1.400. Então, já tem aqui a informação do salário base. Ó. Esse aqui é o modelo que eu passei para vocês, então já dá para vocês irem acompanhando como é que vocês vão preencher. Ó. Então, só tenho a informação do mês e do nome. Tranquilo, já preenchi aqui essa parte de cima porque eu não tenho as outras informações. Agora na descrição, primeiro aqui, salário base. Referência, a gente fez ali por mês, né? Então aqui pode ser um ou 30, tá? Dos dois jeitos que vocês acharem, tá certo. Por quê? Se a referência for 1, é referente a um mês. Se a referência for, por exemplo, 30, tiver aqui, é referente aos 30 dias.
Aqui varia um pouco de empresa para empresa que critério que eles usam, tá? Então, pode ser que vocês encontrem desses dois jeitos. Se é o salário base, é um vencimento. Então, é desse lado aqui, embaixo dos vencimentos, tá? Beleza. Ali está falando que ele fez hora extra 50%, teve uma falta e ele tem um dependente, mas a gente já calculou esses valores, né? Então, a gente tem de hora extra 47,73. Então, a gente vai colocar aqui agora, descrição. Hora extra, 50%. Referência. Qual que é a referência aqui? Aqui eu tenho que ir na linha de cima e dar um Enter, tá? Ele não está como linha para preencher. Quantas horas extras que ele fez? Foram 5 horas. Então, a referência aqui vai ser 5 horas. Tá? Aqui a gente pode colocar ó, 5 horas. Aqui a gente poderia colocar 30 dias ou 30 dias só. 30 dias. Tá? Vamos pôr para nós aqui, para a gente ficar no padrão. Vamos deixar igual o primeiro exercício. Vamos colocar aqui um mês. Tá? Um mês e aqui é 5 horas. O valor aqui de hora extra é vencimento também, porque é um valor que ele recebe. Então, é vencimento. Qual que é o valor? 47,73. Tá? 47,73. Nessa coluna dos vencimentos, pessoal, só façam isso daí a hora que vocês estiverem fazendo. Selecionam as duas e deixa aqui como alinhado à direita. Ele vai ficar mais bonitinho os números aqui dos valores para a gente fazer o cálculo depois. Deixa eu ver se ele teve hora extra noturna. Não, só teve hora extra. Então, já podemos colocar o reflexo aqui, né? Reflexo da hora extra. Reflexo da hora extra. Opa. Na DSR, podemos colocar abreviado, sim, já sabe. Reflexo da hora extra na DSR. Qual que é a referência? Vocês lembram como a gente fazia o cálculo? Eram os dias úteis pelos não úteis. A gente pode colocar aqui como referência os dias que a gente usou como úteis e não úteis. Porque quando a gente olhar no Lerite, a gente vai saber que foi considerado esses dias aqui no mês. Agora é 24 e 6. Podemos colocar assim, ó, 24 e 6. Então, 24 dias úteis e 6 não úteis. Aqui na sequência, como é o reflexo, é um vencimento. Então, vai estar na coluna dos vencimentos. 11,93. 11,93. Joia. Próximo item. No próximo item, a gente já pode calcular o INSS. Lá no nosso exercício, lembra que a gente colocou, a gente acostumou a fazer nessa sequência, né? Falta justificar. Aliás, desculpa. Temos a hora extra, o reflexo, agora a gente tem uma falta aqui. Eu estava esquecendo da falta. Ele teve uma falta sem justificativa. Então, se ele teve uma falta, vamos lá para a falta agora. Falta. Se a falta está constando aqui, pessoal, é porque ela não foi justificada. Se tem falta no Lerite, é falta sem justificativa automaticamente. A referência, quantas faltas ele teve? Foi uma falta. Tá? Vou colocar aqui, uma falta. Não é necessário que já está escrito ali que é falta. Então, é uma. Ou um dia, porque você pode ter também um desconto de falta em horas aqui, dependendo da situação. Então, podemos colocar como um dia. O valor da falta dele foi de R$ 50,91. Aqui não é um vencimento, é um desconto, né? Então é aqui, ó, R$ 51,90. E se ele teve uma falta ali, pelo exercício não falou se era feriado ou não era, então vamos considerar uma semana sem feriado, e ele vai perder a DSR também, certo? A DSR é o valor de um dia de trabalho dele. Então, aqui nós temos também, ó, DSR.
um dia também. Como é desconto, né? Já o próprio nome já diz, não é no vencimento, é no desconto. Também teve aqui 51,90. Veja que lá no nosso exercício a gente colocou falta. E a gente somou os dois já. 101,82. Mas aí a gente vai ter que lembrar que foi uma falta, então ele teve uma falta, uma DSR, para a gente colocar na folha de pagamento destacado assim, ó, para deixar claro para o funcionário, ó, você teve tantas faltas e perdeu tantos dias de descanso remunerado. Tá? Agora sim a gente chegou na base de cálculo para o INSS. Então, se vocês estão acompanhando lá no exercício, vocês vão ver que depois da falta a gente tem ali base de cálculo para o INSS. O valor do salário base, mais a hora extra, mais o reflexo e qualquer outro adicional que tenha nas outras folhas de pagamento aqui, menos as faltas sem justificativa e DSR. Aí a gente chegou no valor de base de cálculo para o INSS, certo? E aí, nesse ponto, a gente calculou o INSS. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, lá nós chamamos de base de cálculo para o INSS. Na folha de pagamento, isso aqui é o salário e contribuição, tá? Então, a gente já pode aqui, ó, vir aqui nessa parte aqui, ó, salário e contribuição. E já preencher essa parte aqui. Só colocar em outra fonte, que daí eu copiei lá e uma fonte diferente. 1.357,84. Se esse aqui é o salário base de contribuição dele, ele também é a base de cálculo para o fundo de garantia. Então, a gente já pode copiar também aqui, ó, o fundo de garantia. Salário base do fundo de garantia. Salário base, a gente já tem essa informação também em cima, né? Então, eu volto lá nos outros itens. Vamos aproveitar que a gente já está aqui e vamos preencher. Aí está preenchida essa parte aqui. Joia. Continuando aqui, o próximo item é o INSS. A gente já calculou lá, a gente já chegou nesse valor 1.357, foi lá na nossa tabela, viu o valor que era a alíquota e fez todos os cálculos. Então, aqui a gente só vai colocar as informações. Pela nossa tabela, foi cobrado uma alíquota de 9%. Então, aqui nesse caso, ó, na referência, a gente pode colocar 9%. Por quê? O funcionário já vê aqui INSS e qual que foi a alíquota. Ele já sabe que foi cobrada essa alíquota aqui. Aí uma informação é usada dessa forma aqui, essa informação. INSS é descontado do funcionário também. Então, a gente vai colocar na coluna de descontos. 106,54 que a gente já tinha calculado. Joia. Próximo item aqui. Nessa parte aqui do exercício, a gente já chegou agora, consegue chegar agora na nossa base de cálculo para o imposto de renda. Mas vamos pensar nesse funcionário aqui. Lá no nosso exercício, a gente já calculou. Os 1.357, que era a base de cálculo do INSS, menos o INSS, a gente chega na base de cálculo para o imposto de renda, que é 1.251,30. Mas a gente vai olhar na tabela, 1.251 não chega naquele valor que é preciso descontar o imposto de renda, né? É preciso pagar o imposto de renda. Então, aqui nossa base de cálculo, vamos deixar como zerado aqui, porque não teve imposto de renda. Os funcionários não têm imposto de renda, tá? Não temos esse item para esses funcionários. Se tivesse imposto de renda, a gente ia colocar aqui o valor do salário base de imposto de renda. Aqui a gente colocaria imposto de renda retido na fonte e também seria colocado na coluna aqui de referência a alíquota, pode ser lá, por exemplo, 15% que fosse aqui, a gente vai colocar a alíquota que foi usada aqui, e será um desconto também, porque é um valor que está saindo do salário do funcionário, então vai entrar na coluna de desconto. Mas não é o caso desse funcionário, depois a gente faz o do segundo, que talvez daqui a alguns minutos, que o segundo tem aqui, deixa eu ver aqui. Se eu não me engano, tinha.
o segundo tem. Então, a gente pode fazer depois, eu dou um tempinho para vocês fazerem o segundo, e a gente corrige o segundo também para a gente fazer um com imposto de renda. Aqui, como não deu imposto de renda, tranquilo, já fechou essa parte. Só que esse funcionário, com esse valor de salário, ele tem direito ao salário família, ele tem um dependente aqui, né, de 10 anos, então ele se enquadra no benefício do salário família. Então, o próximo item aqui nosso vai ser o salário família. Referência, quantos filhos que ele tem? Então, podemos colocar um aqui, ó, como referência. E aqui, o valor do salário família que ele tem direito, tá? Que é R$ 48,62. Então, R$ 48,62 é um dinheiro que ele vai receber, então entra na coluna de vencimento. E agora já não tem mais o que calcular desse funcionário, agora é só a gente somar as colunas aqui. Tá? Então, na coluna de vencimentos, para a gente chegar aqui, ó, no total de vencimentos, a gente vai preencher agora essa linha aqui embaixo. Então, o total de vencimentos, R$ 1.400, mais R$ 47,73, mais R$ 11,93. Então, eu tenho aqui um total de vencimentos de R$ 1.459,70. E eu tenho um total de descontos, eu vou somar ali R$ 51,90, mais R$ 51,90. Está errado esse valor, peraí. R$ 50,91, desculpa. Vamos arrumar aqui, R$ 50,91. Aí, agora tá ok. 50,91. Vai dar 101,82 mais 106,54. Então, o total de descontos para esse funcionário, 208,36. Aí o líquido a receber vai ser... O líquido a receber... Oi. O salário família não conta com os vencimentos? Conta, eu coloquei aqui, ó. Ah, acho que está errado essa conta também, né? Espera aí. 1.400. Eu não somei ele mesmo, obrigado. De nada. Realmente não somei, desculpa. É 1.508 aqui. 508,28. E aí o salário líquido vai ser o 1.000. Oi? Só vai estar travando. Melhorou agora? Oi? Estão ouvindo melhor? Agora tô. O meu fone, peraí. Acho que é o meu fone. Estão me ouvindo bem assim, sem o fone? Oi? Estão me ouvindo bem assim? Eu tirei o foninho, vê se melhora. Agora sim. Sim. Olha. Então, a gente vai tirar agora a diferença aqui do total de vencimentos e do desconto. A gente chega no líquido. Então, 1.508,28 menos os 208,36, a gente tem o salário líquido desse funcionário, 1.299,92. Terminamos essa parte. O que faltou aqui? Faltou o fundo de garantia que esse funcionário vai receber. O fundo de garantia é só eu pegar aqui a base de cálculo do FGTS, que eu coloquei aqui,
que é o mesmo valor do salário de contribuição, que é o que a gente estava chamando de base de cálculo para o INSS. Então, eu vou pegar esse valor de 1.357,84 vezes 8%, que é o valor do fundo de garantia. 108,63. Tá? Esse valor de 108,63 é o valor que o empregador vai depositar na conta do funcionário lá na Caixa Econômica referente ao fundo de garantia. Então, todo mês traz a folha de pagamento, o demonstrativo de pagamento, e ele vai depositando esse valor lá, né? E aí tem aquelas situações que a gente viu, onde o funcionário pode retirar esse valor, tá? Que a gente viu na outra aula também, tem lá na outra gravação. Tranquilo, gente? Deu uma esclarecida aí melhor para vocês aí como que é para preencher? Vocês têm mais alguma dúvida? Sim, professor. Vou compartilhar aqui, então. Vou finalizar, tá bom?